Olá, advogado, advogado, bem-vindo à Semana do RESP Perfeito. Nesta semana eu vou compartilhar com você segredos nunca revelados sobre admissibilidade do recurso especial para o STJ. Segredos capazes de aumentar em até 10 vezes ou mais as chances de admissibilidade do seu recurso. Mas não será nada muito teórico, teorias que às vezes se tornam difíceis na prática. Serão dicas fáceis. Meu nome é Giovanni Fialho, assessor de ministros há mais de 10 anos. Já elaborei quase 14 mil minutas de decisões e votos no STJ. E acredite, analisando todos os dias recursos especiais, eu sei exatamente o que faz um RESP ser admitido ou não. E como eu cheguei até o presente momento? Eu tomei posse em fevereiro de 2009 no cargo de analista judiciário no STJ, somente com 23 anos, recém-saído da faculdade, e desde o primeiro dia de trabalho eu sempre fui lotado em gabinetes de ministros. No primeiro dia me deram um agravo de instrumento, que era o recurso antes do atual ARESP, com a reforma que teve em 2010, me entregaram aquele agravo de instrumento, eu então examinei, fiz uma minuta de decisão, levei para o assessor que me orientava à época e então voltou completamente reprovada. Aquela minuta foi toda errada. Ele então sentou comigo e falou: você precisa estudar mais, você precisa se dedicar mais. Aproveite que aqui tem uma biblioteca grande e olhe alguns modelos. Em outras palavras, ele falou: se vira. Não tive nenhuma orientação, nenhum manual, nenhuma informação, nenhuma apostila, nenhuma aula, nada. Foi literalmente quebrando a cara. E é claro que alguns colegas passaram a me dar informação sobre como pensar, como buscar outros acessos, outras informações, talvez usando alguns modelos de entendimentos do próprio ministro, em cujo gabinete eu estava lotado, algumas dicas de artigos ou materiais, mas de verdade, muito teóricos, como você deve saber, porque é assim que acontece com a maioria dos materiais sobre recursos especial e também extraordinário. Não tem praticidade. E lá dentro eu precisava de questões práticas. Então eu comecei a pesquisar primeiro as decisões do ministro onde eu estava. Naqueles assuntos sobre admissibilidade, o que o ministro entendia? Quais eram os modelos? Quais eram os padrões de entendimento dele? E comecei a aplicar, a entender, a perceber o que tinha sido pedido nas razões recursais para então fazer a ponte do entendimento. E comecei a ampliar esse estudo para votos e decisões de outros ministros. Então eu comecei a perceber os padrões. Em alguns meses, isso foi se desenvolvendo e eu fui aprimorando a minha redação, os meus estudos e a minha técnica. É claro que nesses mais de 10 anos assessorando vários ministros no STJ, eu não me limitei a um tipo de decisão. Eu ampliei o meu conhecimento, a minha expertise, o meu know-how. Claro que depois eu fiz um único curso que o STJ me disponibilizou alguns meses depois de ter tomado posse. Mas de verdade, aquele curso foi quase que uma maquiagem, porque eu já tinha adquirido o conhecimento na prática, ralando nos gabinetes. E a maioria também é assim. A maioria dos colegas e assessores desenvolve esse tipo de conhecimento. E hoje, já tendo elaborado quase 14 mil minutas de decisões e votos, eu olho para trás e percebo que, passando por todas as áreas de atuação do STJ, na primeira sessão de direito público, na segunda sessão de direito privado, na terceira sessão de direito penal, também junto às turmas, a Corte Especial e até o Conselho de Administração, o órgão deliberativo do STJ em questões administrativas, eu tenho uma ampla experiência na atuação junto ao RESP, que é a principal atividade, a principal demanda recursal e também em termos de ações originárias
do STJ. Esse conhecimento não foi adquirido nos livros, foi adquirido na vivência cotidiana. Porque em alguns dias, não são todos, mas em alguns dias, chego a examinar 18 petições de recursos especiais. 18 petições me deram, nesses anos, uma visão muito ampla de saber rapidamente qual é o problema, num simples passar de olhos, se aquele RESP vai ou não vai ser admitido. E é exatamente esse problema, sim, problemas angustiantes, porque nesse tempo todo percebi que grande parte dos direitos são perdidos junto ao STJ por incapacitação técnica dos advogados. E às vezes é duro falar isso, e eu tenho certeza que é duro ouvir isso também. Mas é preciso ser falado. Porque quando eu me deparo com casos em que o advogado, e aqui eu estou falando para o profissional técnico, colega de profissão, também como operadores do direito que somos, quando um profissional técnico comete um erro simples, porque eu já vi erros simples e erros muito grosseiros, mas comete um erro simples, e com erro desse tamanho, ele faz a empresa para a qual ele advoga, aquela pessoa jurídica, ter que pagar 3, 4 milhões de reais, sendo que ela não deveria pagar, porque no mérito ele tinha razão, no mérito aquela pessoa jurídica teria o recurso provido, porque a jurisprudência do STJ é toda favorável no mérito. E no caso se tratava de embargos à execução e teria provimento o RESP para reformar a sentença que julgou procedente os embargos à execução. Mas ele comete um erro tão singelo, erro que só existe como erro no recurso especial, em nenhuma outra petição no direito processual brasileiro, em nenhum outro tipo de recurso é considerado erro, mas o RESP é típico, é específico, é absolutamente técnico. Por esse erro, ele fez o cliente pagar 3 milhões de reais. E 3 milhões de reais geraram para ele, advogado, profissional, perda de quase 150 mil reais em honorários advocatícios, já que esse valor incide sobre o proveito econômico da causa. 150 mil reais em honorários perdidos. Você perderia 150 mil reais em honorários? Você perderia 150 mil reais em honorários por conta de um erro que não tem outra palavra, bobo, besta até? Ou então um caso criminal em que a jurisprudência é mais do que consolidada sobre a compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência, elas se compensam, a jurisprudência é pacífica, mas o advogado não consegue fazer a redução da pena porque o RESP criminal não é conhecido por um erro, perdão da palavra, mas um erro quase ridículo. Pois é, chega a ser triste. E nesse sentido é que a angústia vai me consumindo. Porque não pensem que quem está do outro lado como operador do direito não se angustia. E muitas vezes nós não temos esse diálogo entre os operadores que estão assistindo e assessorando os magistrados e os advogados. Nós não temos muito esse diálogo, mas existe a operação do direito e é fato que ela existe. E nós nos angustiamos e às vezes tentamos sim ajudar, mas não tem o que fazer. Em muitos casos não há o que ser feito, porque muitas vezes querer descumprir uma regra para cobrir outra é cometer outra injustiça e elas precisam ser cumpridas. E não é nossa atribuição também querer fazer de outra maneira. A gente simplesmente cumpre o que tem que ser cumprido. A última palavra não é nossa. Então, exatamente com esse propósito é que me veio uma ideia. Falei, se eu expandisse esse conhecimento,
se eu levasse essa expertise de forma didática, organizada, sistematizada, e se além de servir ao público como eu faço, com o meu mistério de servidor, e levasse isso para outros advogados, outras advogadas, isso veio um dia numa conversa com amigos, com colegas de faculdade que hoje são advogados, e eu comecei então a dar algumas orientações, palpites, trocando experiências, numa conversa de bar. E isso cresceu. E isso cresceu, eu comecei a aumentar essas orientações, a dar esses palpites. E olha só, eu estou aqui falando para você e para outras centenas de advogados e advogadas em todo o país. E eu tenho falado presencialmente e online pelos mais diversos veículos, transmitindo as informações necessárias e ajudando várias pessoas, porque não estou me referindo só a advogados, pessoas jurisdicionados que são beneficiados com a capacitação técnica dos advogados que eles contrataram e que agora têm um pouco mais de domínio sobre a técnica específica do recurso especial. É claro que eu fico muito feliz quando alguém manda uma mensagem, me liga ou me encontra nos corredores do STJ e avisa que conseguiu pegar uma informação que eu transmiti e colocar no recurso e passar a ter admissibilidade e diz: eu advogo há 10 anos, como eu já recebi informações como essa e eu nunca tinha entendido que era esse o erro que eu cometia num recurso especial. E agora os meus recursos estão sendo admitidos. É claro que eu fico feliz demais, porque eu percebo que aquela informação não está ali restrita, embora muito importante, e orgulhoso da minha escolha de ser servidor público, mas essa informação, esse conhecimento se expandindo, se multiplicando e se transmitindo. E é isso que eu quero passar para você a partir de agora, com essa, ou melhor, com essas aulas, com essa semana do RESP Perfeito. Recurso especial na prática, sem teorias que não são aplicáveis, porque afinal de contas, é claro que a teoria é importante, mas você quer mesmo entender como superar aquela súmula, como contornar aquele obstáculo que te impede de ter o recurso alçado ao STJ, não é verdade? Eu sei! Então é exatamente essa a minha proposta. Explicar como o STJ vê com a visão de dentro. Por isso que nós vamos na questão realmente pragmática do recurso especial e dos requisitos de admissibilidade. Antes de mais nada, eu quero te fazer um desafio. Quero que você tire uma foto aí do que você está assistindo no computador ou então um print se estiver assistindo no celular e poste no seu stories ou no seu feed lá no Instagram e marque com a hashtag RESPPerfeito. Por que isso, Giovanni? Porque só eu estou falando, você me vê. Tudo bem, não sei se é muito bonito, mas você me vê. Então, eu quero te ver. Quando você marcar lá, eu vou poder ver, puxa, esse aqui é o fulano que está lá, que está acompanhando, a fulana. Então é assim a forma da gente poder se comunicar. Então marca lá, RESP Perfeito, e eu vou receber a notificação de todo mundo e vou poder acompanhar. E diz lá se está gostando, se está gostando muito, e a gente vai se comunicando assim. Combinado? Hashtag RESP Perfeito. Vamos então ao conteúdo? Primeiro ponto é que muitas vezes o erro não é quanto ao conteúdo jurídico. Esse é um equívoco comum. Os advogados e advogadas acham que a questão é a tese jurídica. A tese até pode ser um problema, mas vamos pensar, o direito é uma ciência dialética. Então tem entendimento de um lado, de outro, por isso que existem votos vencidos, existem doutrinas majoritárias, minoritárias ou unitárias às vezes. Mas não é esse o problema. O problema é não saber expor a ideia. Afinal de contas, se você não sabe argumentar a sua tese, a sua defesa, de que vai adiantar você ter uma tese maravilhosa? Você conhecer a causa? Você entender a jurisprudência? Nada. Você não sabe expor, você não sabe onde está. Então, é necessário ter em mente que o principal problema do RESP não é de tese jurídica, é de redação, é de português até,
é de exposição, é da forma de desenvolver o raciocínio jurídico com base em uma técnica expositiva própria. Vamos lembrar lá das aulas de português, lá de antes do vestibular, quando tinham aquelas várias estratégias de expor um texto, e nós temos ainda um texto dissertativo, um texto argumentativo, uma poesia, uma carta, uma crônica, um conto e por aí vai, os vários estilos literários e técnicas de exposição das ideias. É mais ou menos isso. Se no vestibular, por exemplo, vem pedindo para fazer um texto dissertativo, não adianta fazer uma poesia. Você não usou a técnica textual correta. Pensa exatamente assim e você já tem grande parte do conhecimento sobre RESP. Por quê? Porque é como se a apelação, agravo de instrumento, contrarrazões, petição inicial, contestação e qualquer outra peça do direito tivesse essa liberdade. Você tem a faculdade de dispor nas argumentações e nas ideias gerais do direito da maneira como bem quiser, porque elas têm um estilo literário, técnico-literário, melhor dizendo, próprio, mas uma determinada espécie recursal. O recurso especial, também o recurso extraordinário, tem uma técnica própria. É como se dissesse no vestibular, olha, faça uma poesia, você vai fazer um texto argumentativo? Não vai, porque senão você está usando outra técnica. E a maioria insiste em fazer um texto argumentativo, sendo que no nosso vestibular, no RESP, tem que fazer uma poesia. Então é exatamente essa a ideia, só para fazer uma comparação. O que nós temos que entender? Qual é a danada da poesia que você tem que fazer no RESP? É claro que a poesia é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas para ficar bem clara a diferença entre um tipo de texto e o outro. Enquanto você insistir que o RESP é igual a uma apelação, sinto muito. O seu RESP vai continuar a ser admitido ou não como se fosse uma loteria, na sua visão. Mas não é uma loteria. É uma técnica. Existe um motivo por trás de cada requisito. Existe uma razão de ser pela qual algumas súmulas existem há quase 60 anos. Eu não estou falando de súmulas que surgem há 6 meses, há 1 ano. Não, eu estou falando de súmulas que existem desde dezembro de 1963, editadas pelo Supremo, quando detinha competência para aferir eventual violação à lei federal, nos idos ainda da Constituição de 46. Pois é, e todas as ordens constitucionais subsequentes mantiveram o mesmo texto quanto o assunto é recurso especial no que tange a afronta a eventual lei federal. Claro que de 88 para cá nós tivemos a criação do STJ para exercer o mistério que antes cumpria o Supremo. Mas agora nós temos, de qualquer maneira, a mesma aplicação de muitas das súmulas do Supremo. Então, essa é a primeira reflexão, muito importante. E se você não anotou, anote aí, faça esse registro. Para ter um hashtag RESP perfeito, você precisa desmistificar a ideia de que não é a tese da defesa, não é a tese que você quer veicular, e sim a forma pela qual você expressa a sua ideia. Então, não queira fazer como você sempre faz. Advogar em primeira instância é uma coisa. Afinal de contas, lembrando antes disso, a maioria de nós nem aprendeu a advogar na faculdade, ou quase ninguém. A gente mal aprende o direito na faculdade, a gente aprende a ideia geral do direito, a teoria geral, os princípios, como pesquisar, como raciocinar o direito. E depois é que a prática nos leva a compreender aqueles assuntos aos quais nos dedicamos profissionalmente. Advogar, por exemplo, é um exercício de construção diária. Só advoga mesmo quem faz aquele famoso esfregar a barriga no balcão, em que vai lidando com as agruras do dia a dia junto aos fóruns e varas para então aprender
dificuldades variadas e também algumas facilidades e, com isso, desenvolver a expertise para se tornar um advogado, uma advogada. Mas isso em primeira instância. Quando se passa ao segundo grau de jurisdição, nós temos dificuldades e tipicidades próprias. Como é fazer uma apelação? Como é fazer contrarrazões à apelação? Como era, há alguns anos, fazer um agravo de instrumento? Não sei se você se lembra, que tinha que juntar aquelas peças e conferir se todas as peças obrigatórias e facultativas mais relevantes estavam presentes. Na dúvida, juntava tudo para não correr o risco. E aí tinha que formar autos, ainda no processo físico, autos separados. E às vezes era um processo inteiro. Então, advogar é esse exercer uma atividade diferenciada. E estamos falando em segunda instância. E vamos para o julgamento em segunda instância. Puxa, distribuo memoriais, despacho com desembargador, passo sustentação oral. Como é a sustentação oral? Nunca fiz a sustentação oral. É normal dar medo, dar frio na barriga? É claro que é, absolutamente normal. E depois de desenvolver essa técnica de pegar o espírito, você vai, então, conduzindo melhor as suas atividades. Isso leva tempo, mas eu tenho que te desmistificar uma coisa. Advogar no STJ não tem nada ou quase nada a ver com advogar em primeira e em segunda instância. Existe uma série, um seriado de TV que eu adoro, Suits, não sei se você conhece. E eu sou fã. Entre outras reflexões variadas que eu já tirei para minha vida, tem uma que o Harvey Specter, o advogado cabeça, ele fala que é mais ou menos o seguinte: a vida é aqui. Eu gosto de viver aqui. Essa é a ideia do STJ. Se você quer ser um advogado, uma advogada aqui em primeira e segunda instância, não estou menosprezando de forma alguma. Estou só trazendo uma reflexão. Tanto que aqui é onde acontece a maior parte do direito. Mas se você quer, e eu presumo que queira, tanto que está aqui dedicando tempo para aprender como chegar a esse ponto, se você quer chegar a este ponto, você tem que fazer uma coisa diferente. E tem um determinado episódio nesta série em que a Dona Paulsen, ela era a secretária, mas uma pessoa fantástica. Ela queria chegar à diretoria da firma de advocacia. E ela estava pleiteando, e até que uma amiga dela vira para ela e fala: quer sentar com os grandes? Jogue como os grandes. Então ela toma a decisão que ela quer, e ela consegue. Ela coloca dinheiro na mesa, dinheiro alto. Mas o que essa reflexão tem a ver? Tem a ver com o seguinte: poxa vida, se você quer jogar com os grandes, e aqui grande eu estou fazendo referência ao superior, porque você quer exercer uma advocacia em um nível superior, você tem que aprender a ser um advogado, uma advogada com uma mentalidade superior. Não vai adiantar você querer levar uma tese jurídica para um tribunal superior julgar, mantendo a mesma qualidade mental de peticionar, de expor suas ideias, de se portar que você tem em primeira e segunda instância. São diferentes. Você tem que saber se portar da mesma forma que você se porta em um jantar informal em família, na cozinha da casa da sua avó, que é maravilhoso, mas também sabe se portar em um baile de gala, por exemplo, em um casamento. Então essas diferenças têm os seus respectivos papéis. É isso que você precisa colocar na sua cachola. Por fazer isso, é que você terá acesso a outros níveis de informações. Giovanni, o que isso tem a ver com a questão técnica? Tudo! No momento em que você aceitar que existe uma nova forma de pensar, você vai conseguir abrir a sua mente para essa nova forma de pensar. E olha, eu não estou trazendo especulações, eu estou trazendo a prática, já que há mais de 10 anos é isso que eu faço. Aprendendo e ensinando a como fazer um recurso especial com muito mais chances de admissibilidade. Entrando especificamente na questão técnica,
Vamos entender qual é a finalidade do STJ e do recurso especial? Entendendo esses dois pontos, muitos questionamentos já vão estar solucionados. E para isso, você vai acompanhar um slide que eu preparei para você. Vamos lá? Para que serve, afinal de contas, o recurso especial? Dois pontos essenciais. O RESP não, e eu coloquei em caixa alta em vermelho, não serve para revisão de julgado ou para fazer justiça no caso concreto. Você vai estar dizendo, como assim não serve para isso? Não, não serve. O RESP é o principal instrumento para o STJ cumprir o seu papel constitucionalmente determinado. Qual é o papel previsto na Constituição? Entre outras atribuições, mas essencialmente, ao STJ cabe uniformizar a interpretação da legislação federal. Ou seja, o Superior Tribunal tem que fazer valer a lei federal de acordo com uma interpretação una. Por isso que o RESP é o principal meio de acesso ao STJ. E é por isso também que o RESP tem fundamentação vinculada. Somente nas hipóteses constitucionalmente previstas é que ele pode ser interposto, e vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Eu separei alguns julgados para nós termos mais clareza sobre essa questão. Esse primeiro, da ministra Regina Helena Costa, olha o que a titia Regina Helena fala. O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme. Também outro, do titio Francisco Falcão, olha o que ele fala. Competência do STJ, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Essas duas emendas, elas são muito categóricas ao nos mostrar a importância do RESP diante da atribuição constitucional do STJ. Mas temos ainda mais. No âmbito criminal também, que eu fiz questão de resgatar, porque às vezes perguntam, no criminal é diferente. Não é não. Olha só, o Superior Tribunal de Justiça possui a função de uniformizar a interpretação da legislação federal, portanto atribuindo sentido ao direito federal infraconstitucional. Titia Laurita Vaz, da 6ª turma. Também, por fim, nós temos aí do tio Jorge Mussi, também da 5ª turma, dizendo, na espécie, considerando que cabe a esta Corte Superior de Justiça a uniformização da interpretação da legislação federal. E aí, você percebe, são vários os julgados, eu trouxe 4 como exemplo, mas iríamos ficar aqui horas e horas lendo as emendas sobre essa questão. O STJ não tem por mister fazer justiça. Ele até faz justiça à medida em que cumpre o seu papel de ter uma interpretação única da lei. E a justiça é consequencial, mas não é a primeira atividade do STJ. Mas você deve estar se perguntando o que é um recurso de fundamentação vinculada. E vamos relembrar que a maioria dos recursos na teoria geral do processo são de livre fundamentação. Pode-se, por exemplo, interpor uma apelação ou um agravo de instrumento simplesmente por qualquer motivo, querendo rever o caso. Não foi isso que a testemunha falou, não é esse o sentido, não foi essa a intenção da parte ao assinar um contrato, por exemplo. Uma revisão do caso para verificar se o julgamento está de acordo. O recurso especial, não. Assim como o recurso extraordinário, os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada. Eles somente podem ser interpostos, ou opostos no caso dos embargos, nas estritas hipóteses previstas na lei. E você pode acompanhar aí na sua tela que fundamentação vinculada, deixando bem enfatizado, ocorre quando o recurso só pode ser interposto por esses motivos muito específicos. Só que no caso do RESP, além da previsão legal, ele só pode ser interposto por hipóteses previstas onde? Na lei? Não! Na Constituição! Porque diz o artigo 105.3 da Constituição
que cabe recurso especial quando o acórdão julgado em única ou última instância, por Tribunal de Justiça ou TRF, dentre essas três hipóteses: a. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então tem que ter uma afronta a uma lei federal ou a um tratado. Segundo, julgar válido ato de governo local, não é lei. Ato de governo local contestado em face de lei federal. Terceiro, der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, é o chamado dissídio pretoriano. Somente nessas três hipóteses é que nós podemos pensar num recurso especial. Qual é o grande erro? Colocar o recurso especial com essa ideia de argumentação ampla que existe na apelação e dizer: nossa, está injusto, está errado, violou a legislação, mas sem trazer de maneira concreta as hipóteses constitucionais de afronta à lei, de ato local em violação à lei federal ou de dissídio pretoriano, as linhas A, B e C do inciso 3 do artigo 105 da Constituição. Então, é preciso observar que, por ter fundamentação vinculada exclusivamente só, nessas três hipóteses, é que cabe recurso especial. Portanto, você, advogado, advogada, tem que mostrar de forma coerente o que aconteceu. Geralmente, o mais comum é pela linha A. Qual foi a infração à lei federal que o tribunal de origem cometeu? Para então você interpor o recurso especial e ele ter mais chance de admissibilidade. Não vai trazer como se fosse uma apelação querendo que tudo seja revisto, porque aí não vai adiantar nada. E aí você também vai entrar na seguinte dúvida: afinal de contas, o que é a lei federal? Se a primeira hipótese da linha A é negar vigência ou afrontar tratado ou lei federal, o conceito maior é lei federal, é o mais comum, porque tratado já entra em algumas causas internacionais ou das quais o Brasil seja signatário. Mas lei federal não. Lei federal é muito comum. O que é lei federal? E olha, por incrível que pareça, isso causa uma dificuldade que, puxa vida, como tem recurso errado por essa simples conceituação. Vamos ver um julgado da titia Nancy Andrighi, onde ela diz o seguinte: a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme artigo 105.3A da Constituição. Deixou a ministra muito claro que não cabe recurso especial por afronta a dispositivo da Constituição. E olha, tem muito recurso em que alega afronta ao artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Não cabe. Contra essa eventual violação, cabe recurso extraordinário para o Supremo e não para o STJ, nem se conhece do RESP. Você não vai mais cometer esse erro, não é mesmo? Vamos separar as coisas, como diz o grande filósofo da modernidade, cada um no seu quadrado. Então, por isso que você vai agora interpor só o RESP com lei federal. Mas o que não é lei federal? Fica mais fácil a gente entender o que não é lei federal e depois o que é lei federal. E aí eu trago uma lista muito simples para você compreender. Me acompanhe. Resoluções como um todo, portarias, regimentos internos, mesmo que sejam regimentos internos de órgãos federais, não é lei federal. Instrução normativa, convênios, principalmente no âmbito tributário, existem os convênios interestaduais, por exemplo, para regular questões de ICMS, também não é lei federal. Provimentos de tribunais, atos normativos em geral, Constituição dos próprios estados, também não. Lei estadual não é lei federal, é lei estadual. Lei municipal também não. Constituição Federal, já falamos dela. Súmula, inclusive súmula do próprio STJ, não é lei federal. Tudo isso não é lei federal. E está aí, então, um rol do que é lei federal. É todo ato normativo e abstrato produzido pelo Poder Legislativo Federal
amparado em competência derivada diretamente da Constituição. Uma lei ordinária federal, por exemplo, Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil, é uma lei federal, lei ordinária. Lei complementar federal, a Lei Complementar 123 de 2006, é a lei que trata do Simples Nacional. Uma lei delegada federal, nós temos pouquíssimas, mas temos algumas aí em vigor, pode sim ser objeto de exame por recurso especial. Decreto-lei federal, ainda antigos, da ordem pré-constituição de 88, mas muitos em vigor. Sim, nós temos, e eles então podem ser objeto de RESP. Medidas provisórias, sejam aquelas antes ou depois da reforma de 2001, não importa, medida provisória. E decreto federal também, existe uma divergência quanto a decreto, e aí foi pacificado devido ao caráter normativo e abstrato, mas alguns decretos às vezes têm um caráter muito concreto e nesse caso fica afastado, mas é um exame mais pontual em cada caso. Por isso, nós temos essa reflexão de o que é lei federal e está aí em destaque no seu slide, que é um ato normativo e abstrato federal, emanado pelo Poder Legislativo em decorrência de disposição da própria Constituição. E olha, esses julgados que eu trouxe aqui são muito esclarecedores também sobre a questão e já vão também abrindo portas para novas reflexões. Nos diz primeiro a ministra Alderita Ramos, que era a desembargadora convocada. O que dizia a titia Alderita? Ademais, a questão jurídica posta em discussão nos autos diz respeito à matéria de direito e não a fatos e provas. Por que eu fiz questão de trazer esse julgado? Porque matéria de direito está amparada em ato normativo e abstrato federal. É exatamente fruto desse ato que nós temos uma revisão de direito. E aí nós já vamos fazendo ponte para aquela famosa súmula 7, que falaremos mais à frente. Vamos reparar no outro julgado que está aqui embaixo. A declaração de existência da prática de atos de improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. Então, a discussão é, houve ou não houve atos de improbidade administrativa. Com efeito, o juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o direito atribui aos fatos e provas, que, tal como delineados, darão suporte ou não à condenação. O ministro Sérgio Kukina, da primeira turma, nos mostra, o titio Sérgio Kukina, que também a ideia não é revisar fatos, é analisar o direito. Qual é o enquadramento jurídico? Qual é a consequência jurídica de determinado fato? Essa questão, ela é de direito. Por que as questões submetidas ao STJ têm que ser de direito? Porque são de direito as abordagens normativas e abstratas produzidas pelo Poder Legislativo Federal em decorrência de previsão constitucional, ou seja, lei federal. Se elas forem concretas demais, não são lei federal. Por isso, não podem ser objeto de recurso especial. E daí, então, nós fazemos essa reflexão sobre os dois aspectos do conceito de lei federal e também já vamos colocando as sementinhas da súmula 7. Ficou mais claro até aqui? Tá tranquilo? Tá sussa, como se diz? Tá tranquilo, né? Essa percepção sobre lei federal é importante para que você não cometa erros de dizer que uma lei estadual foi afrontada, como há pouco tempo eu ainda fiquei surpreso com um advogado que foi para a tribuna do STJ e ainda em sustentação oral dizia, mas a lei estadual foi violada. E ele passava essa vergonha, que eu senti vergonha alheia. Ele ainda foi para a tribuna e os ministros olhando para ele com aquela cara de coitado, não está entendendo é nada. Isso não tem condições. E nós vamos ver por que ele não vai ter como ter o seu recurso examinado nesse ponto. Antes de chegarmos nesse aspecto, nós vamos começar
pela petição. A petição, como eu havia dito, ela precisa ter a transparência da ideia que se quer passar. Se você vai transmitir uma ideia, ela precisa estar ali bem colocada. Não adianta ser confusa. Então, traga a reflexão correta. A súmula 284, ela é uma dessas que eu comentei, que foi editada há muito tempo, em 63, pelo Supremo. Diz a súmula 284 do Supremo: é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. E daí nós temos algumas reflexões. Primeiro, ela fala em recurso extraordinário porque era o tipo de recurso existente à época para o Supremo. O que é uma deficiência na fundamentação? E o que é a exata compreensão da controvérsia? Nós temos várias aplicabilidades quanto à súmula 284 e ela, não à toa, recebe esse apelido informal de inépcia da petição recursal. A primeira hipótese é quando a petição é ininteligível, ou seja, não dá para entender o que ela quer. A leitura das razões não é compreensível, é confusa, é difícil, é aquela situação em que depois de ler você fica olhando e fala assim, o que você quis dizer? Sabe? É exatamente isso, não dá para entender. Às vezes fala e não diz nada de concreto. É o caso da petição ininteligível. Neste ponto é que se aplica a primeira hipótese de súmula 284, porque não dá para ter exata compreensão da controvérsia. Nós temos alguns julgados. Vamos ver o primeiro? A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe uma argumentação lógica, ou seja, que eu consiga entender com início, meio e fim, demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida. O que não ocorreu na hipótese, súmula 284, está aí, relator Titio Luiz Felipe Salomão. Então o ministro Salomão deixou muito clara essa ideia de que se eu não tenho uma lógica seguida no texto, percebam, mais uma vez, não é a ideia jurídica, é o texto, então eu não consigo compreender. Se fosse uma petição inicial, poderia o juiz mandar emendar, mas isso não é cabível no recurso especial. Portanto, não conhecimento do recurso. Então, fique esperto. Essa é a primeira hipótese da súmula 284. Mas nós temos outras. A segunda delas é quando falta especificidade jurídica. Quando o advogado diz o dispositivo violado nas razões, mas não fundamenta. Às vezes acontece dele jogar o dispositivo, traz uma série de argumentações históricas, cita Robespierre, cita Maquiavel, cita um monte de doutrinadores e de clássicos, mas não fala porque aquele dispositivo, especificamente naquele caso concreto, teria sido violado. Não tem a reflexão. Por isso, fica sem uma especificidade, até me enrolei aqui, jurídica. Ou seja, diz o dispositivo, mas sem o fundamento. Olha esse julgado que eu separei, relatado pelo titio Rogério Schetti, em que ele diz: o recurso especial é deficiente, por isso prejudicada a compreensão da controvérsia, se, e aí ele traz algumas explicações. E ele coloca a letra C, olha só, suscita contrariedade do artigo 44 do Código Penal sem as imprescindíveis razões recursais. Então ele não traz as razões, mas fala que o artigo 44 foi violado. E ele ainda explica abaixo, o pedido de aplicação do artigo 44 do Código Penal não está acompanhado das imprescindíveis razões recursais. Então imaginemos numa petição em que você vem trazendo uma argumentação e fala, por isso requer ao final, dentro dessa lógica, a incidência ou a aplicação do artigo tal e as suas combinações legais. O que você falou? Nada. Você apontou um artigo supostamente violado, mas
Não cabe em recurso especial esse tipo de raciocínio. Você tem que dizer qual foi o artigo violado e por que ele foi violado. Neste caso, que nós estamos aqui trazendo a falta de especificidade jurídica, não foi trazido o porquê do artigo ter sido violado. Portanto, não adianta conhecimento. Súmula 284. A terceira hipótese é a falta de especificidade legal. Muitas vezes é o inverso. Tem uma argumentação jurídica, até às vezes concatenada, explicando bem, mas não diz qual foi o danado do artigo supostamente violado. Então vem dizendo da afronta e tal, mas qual é o artigo que foi violado? Tem toda uma argumentação correta, mas não diz o dispositivo de lei federal. Por isso, argumenta, mas não diz o dispositivo violado. E olha esse julgado aqui do titio Jorge Mussi. É disso que a admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação do dispositivo supostamente violados, o que não se observou em caso, circunstância que atrai a incidência do enunciado 284. Por isso, você precisa dizer qual dispositivo violado, qual a razão ou as razões desse dispositivo ter sido violado, trazer de forma coerente. Foi violado o artigo tal, por essa razão, devido a isso, isso e isso. E ainda mais, nós vamos para uma quarta hipótese. Essa hipótese, eu tenho que confessar que ela é um pouco controversa. Nem todos os ministros aceitam, alguns de vez em quando aplicam. Ela é chamada, num apelido do dia a dia, de súmula 284 nazista. Por quê? Porque ela é tão singela, tão singela, tão singela, que alguns até se assustam. Sabe quando você está fazendo o início da sua petição e diz assim: fulano de tal, devidamente qualificado, venha à presença de Vossa Excelência por seus advogados, interpor o presente recurso especial pelos fatos e fundamentos a seguir transcritos, 2 pontos. Pois é, só por conta desse texto, esta súmula diz que não seria conhecido o recurso especial. Eu entendo, assusta. Essa súmula, ou melhor, essa aplicação da súmula 284 diz que é necessário indicar qual é a hipótese constitucional de cabimento do recurso especial. Nós vimos que são 3 hipóteses: afronta a tratado ou lei federal, afronta ato local afrontando lei federal ou dissídio pretoriano. Então, a aplicação que a gente chama de nazista, por brincadeira, mostra que você tem que indicar nessa parte inicial do recurso, qual é o motivo, com base na Constituição, pelo qual você está entrando no recurso especial. Então teria que ser o seguinte: fulano de tal devidamente qualificado vem com base ou com esteio no artigo 105, inciso 3, a linha A, ou artigo 105, inciso 3, a linha C, interpor o presente recurso especial. Olha, uma letrinha. Alguns ainda dizem, se você só coloca vem com base no artigo 105, inciso 3, já não daria. Já seria súmula 284. Muito preciosismo? Muitos ministros entendem que é preciosismo e não aplicam. Muitos já aplicaram, deixaram de aplicar. De vez em quando surge a aplicação, então tome cuidado. Você não vai correr o risco, a partir de agora, de ter o seu recurso não conhecido por conta de uma letra, não é? Então, tome cuidado com isso e passe a constar, sim, devidamente a letra do dispositivo constitucional. Vamos olhar um julgado sobre essa questão? Diz aí, então, segunda turma, titio Herman Benjamin: conforme consignado no decisum, o insurgente não indicou a linha do permissivo constitucional embasador do inconformismo. Pois é. O que denota deficiência na fundamentação, súmula 284. Então, você não vai correr esse risco, por favor, não faça isso não. Então coloque lá qual é a letra, qual o dispositivo sim, certo? Nós vimos 4 hipóteses. A primeira hipótese é quando são muito confusas as razões, não dá para entender nada, ininteligível. Segunda hipótese é sem fundamentação. Quando traz o dispositivo, mas não explica por que adequadamente aquele dispositivo foi violado. A terceira hipótese é o inverso. Explica, mas não diz qual é o dispositivo expressamente.
E a quarta hipótese é quando não traz qual é o permissivo constitucional. E aí eu trago aqui um exemplo de como fazer, de forma singela, uma petição muito interessante e que ela, por si só, já pode ser considerada ótima e suplantada, superada a súmula 284. Vamos ver? Indicar precisamente os dispositivos violados e que tenham pertinência com a tese, claro, fundamentando congruência, coerência e coesão, como em qualquer texto. Esse trechinho aqui diz o seguinte: fulano de tal, o nome foi desidentificado, por sua advogada signatária, nos autos do agravo de instrumento, foi um agravo de instrumento lá na origem, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 105, inciso 3, a linha A. Olha só por isso aqui já afastou essa última hipótese, a 284 nazista. Interpor com o artigo 541, isso aqui era do Código de Processo Civil anterior, tá? Do 73. Recurso especial. Pronto, já afastou uma das hipóteses, mas ela seguiu, olha só. Item 3.A. Negativa de vigência ao artigo 267, inciso 6, combinado com o artigo 3º, ambos do CPC. Lembrando que isso aqui era do CPC de 73, tá? O processo deveria ter sido extinto em relação à União, tendo em vista sua total ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Não existe nestes autos motivo para a formação de litisconsórcio passivo necessário entre fulano e a União. Olha como está muito expresso, muito claro, muito direto. O artigo 267, 6 e o 3º do CPC de 73 foram violados, porque a União é parte ilegítima, não havendo motivos para a formação do litisconsórcio passivo necessário. E ela vem no último parágrafo trazendo essa ideia. A pretensão do autor está manifestamente ligada a contratos de mútuo onde a União não participou, tratando-se de relação jurídica cujos polos são ocupados de uma parte pelos autores e de outra por uma pessoa jurídica de direito privado, o agente financeiro. O objeto da ação, pois, é um negócio jurídico de natureza privada, entre particulares, rigorosamente estranho à União. Perceba, 3 parágrafos, sendo que os 2 primeiros são uma frase cada um. Simples, singelo, obedeceu a todos os requisitos e não há por que aplicar a súmula 284, tanto que foi analisado no mérito. Simples, objetivo. Aqui pode-se dizer, menos é mais. Por isso, ao fazer a sua petição, tome cuidado com os elementos. Seja claro, direto, diga o dispositivo ou os dispositivos, as razões e o permissivo constitucional. Simples. E você então afasta várias possibilidades da súmula 284. Tá ficando mais claro? Tá ajudando? Súmula 284 você não vai mais incidir, não é? Dentre essas hipóteses eu tenho certeza que não. Vamos seguir? Porque não é só de 284 que o RESP é feito. Nós temos ainda outras hipóteses. Nós vimos que o RESP é cabível por lei federal. Mas e se por acaso você interpõe um RESP alegando afronta ao artigo 5º de uma lei estadual? Pois é, ele não vai ser reconhecido. E para isso é que existe a súmula número 280. A súmula 280 também do Supremo diz o seguinte: por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ela é curta, simples e direta. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Direito local, leia-se, direito que não seja federal, seja estadual, municipal ou distrital. Portanto, qualquer alegação que tenha a ver com lei que não seja federal não pode ser objeto de exame em recurso especial. Olha esse exemplo aqui. Esse aqui foi tirado de um recurso especial, onde ele diz: dessa forma, a decisão recorrida afronta a Lei Complementar Estadual número 52 de 91 e posteriores alterações, que limita o uso do solo nessa zona, proibindo inclusive o desmatamento, como demonstra a cópia da lei anexada ao processo. Vai adiantar trazer a cópia da lei e fazer qualquer argumentação? Não. Por quê? Lei estadual, número 52 de 91, não sei nem qual é o estado aqui, nem lembro mais. Não vai adiantar nada. Por quê? Porque incide na súmula 280. É por isso que não adianta alegar no recurso especial que uma lei federal, ou melhor, que uma lei não federal, uma lei estadual, municipal, distrital, foi violada. Agora, existe uma outra possibilidade.
Às vezes uma lei federal é apontada como violada, como malferida, mas ela está muito próxima em termos de análise de uma lei local. E às vezes, para verificar se houve afronta a essa lei federal, é preciso verificar essa lei local. E aí também esbarra na súmula 280. Esse é o caso que eu separei para nós estudarmos. Vamos olhar? A decisão diz assim, ó: impende assinalar que, embora a recorrente alegue ter ocorrido violação de matéria infraconstitucional, ou seja, o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, alíneas G e H da Lei Complementar 123, segundo se observa dos fundamentos que serviram de fundamento para a Corte de Origem, pagamento antecipado de empresas optantes pelo Simples, o tema foi dirimido no âmbito de lei local, ou seja, com base na Lei Estadual número 14.436 de 2014, de modo a afastar a competência desta Corte Superior, tendo em vista a súmula 280. Então, nem vá apontar afronta direta a uma lei estadual, a uma lei não federal, e também tome cuidado quando se tratar de uma lei federal que esteja muito próxima de uma lei local, porque você precisa separá-las, porque elas podem estar próximas e isso dificultar o exame. Então tome cuidado com isso, com a sua linha de raciocínio jurídico, com a sua tese de defesa, para que elas não se tornem tão próximas e isso dificultar o conhecimento do seu recurso especial. Por isso, súmula 280. Ficou mais claro? Ela é simples, não é? Mas vamos avançar? Vamos entender uma outra súmula que foi editada na sequência, é a súmula 281, também do Supremo. Nos diz ela: é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na Justiça de Origem recurso ordinário da decisão impugnada. Ela quer dizer o seguinte: quando couber um tipo de recurso lá na Justiça de Origem, TJ ou TRF, antes da interposição do RESP e que não tenha sido interposto, logo o RESP não pode ainda ser interposto. Mas isso é lógica. Por incrível que pareça, a súmula tentou traduzir algo que é lógico, porque lá na Constituição ela está dizendo: cabe recurso especial por afronta à causa decidida, se ainda não foi esgotada a jurisdição, se ainda não acabaram as possibilidades de o Tribunal de Origem analisar a controvérsia, é claro que a causa ainda não está totalmente decidida. Por isso é necessário esgotar a instância de origem. E esse esgotamento significa os recursos cabíveis, plausíveis. Não adianta, por exemplo, numa causa cível, você tentar entrar com agravo, com um recurso em sentido estrito que é exclusivo no âmbito do processo penal. Então, aí é completamente descabido o recurso. Vamos ver um julgado? Nos diz aqui o titio Moura Ribeiro: não se conhece do recurso especial na hipótese em que, na origem, foram julgados monocraticamente o agravo de instrumento e os embargos declaratórios opostos em seguida. Ou seja, julgamento monocrático. É claro que não é esgotado. Por quê? Porque cabe o agravo regimental, o agravo interno, para que o órgão colegiado possa se manifestar, porque é o órgão final, antes da interposição do recurso especial. Não cabe recurso especial contra uma decisão monocrática. Por isso, não tem cabimento. Neste caso aqui foi isso que aconteceu, súmula 281. Então, tome cuidado para verificar se não são cabíveis outros recursos ou outro recurso. Contra a decisão monocrática, então, fica muito flagrante. É necessário, então, interpor o competente agravo interno. Antes, nós tínhamos também os embargos infringentes no âmbito do processo cível. No âmbito do processo penal, ainda existem obrigatórios para a defesa. Então, se eles são obrigatórios para a defesa no processo penal, eles têm que ser opostos, senão não foi esgotada a jurisdição. Sabe por quê? Porque o seu RESP criminal não vai ser conhecido. Você vai dizer: mas Giovanni, é criminal. Não adianta. Os requisitos do RESP são válidos, não importa se a matéria é pública, privada, penal, internacional, consumidor, coletivo ou qualquer outra. O RESP é restrito.
o RESP é formal. No crime, diferente do HC, que é cabível, onde é cabível a concessão de ofício da ordem, não existe concessão de ofício da ordem no RESP. Ele simplesmente não é conhecido. E é por isso que você precisa tomar esses cuidados, sim, porque são inúmeros os julgados não conhecendo do RESP em matéria criminal. Mas vamos avançar? Nós temos mais conteúdo, claro, não vai acabar por aqui não. Vamos tratar de uma súmula que causa um certo arrepio. É a súmula 7. Ai, passou frio na espinha? Ai, caramba, coçou a cabeça? Pois é. Súmula 7. Ai, passou aquele frio na espinha? É, eu sei, coçou a cabeça? É, mas é importantíssimo falarmos da súmula 7 para que você tenha o seu hashtag RESP perfeito. E você não marcou ainda lá não? Ah, por que você não marcou ainda? Marca lá no Stories ou no feed do Instagram, hashtag RESP perfeito, coloca uma foto do que você está vendo, mas deixa uma pose que eu saia bonito lá, tá bom? Pode ser agora, ó. E aí você então marca pra gente saber, pra eu poder ver quem é que tá me vendo por aí, e a gente vai dialogando pelo Instagram, tá certo? Vamos seguir então súmula 7. Mas tem uma coisa, nós vamos falar da súmula 7 em conjunto com a súmula 5. Por quê? Elas são muito próximas. Só que a abordagem é um pouquinho diferente. Ou melhor, a abordagem é igual, mas o objeto é diferente. É isso que elas dizem, que você acompanha agora. A súmula 5 diz: a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Ou seja, a interpretação de contrato não é cabível no RESP. A súmula 7 diz: a pretensão de simples reexame de prova não cabe recurso especial. O ponto essencial é: o RESP serve para afronta à lei federal, ou seja, matéria de direito, ou seja, de não ser matéria de fato, nem provas. A súmula 7 diz, em outras palavras, que não pode o STJ olhar o que aconteceu, se aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu. Nem nas provas, nem nos fatos e nem nos contratos, no caso da súmula 5. É isso que está explicitado em um acórdão que eu separei para nosso estudo, relatado pelo titio Benedito Gonçalves, que foi o relator para acórdão. E ele traz duas abordagens da súmula 7. A primeira está no item 3, que diz assim: com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, o Tribunal de Origem atestou a prática de ato de improbidade administrativa, com base nos artigos 9º e 11 da Lei 8429, diante da presença de elemento subjetivo, que é o dolo. Ou seja, rever esse entendimento que foi exarado pelo Tribunal de Origem, em outras palavras, verificar se houve ou não houve o dolo, se houve ou se não houve elemento subjetivo, elemento essencial para fins dos artigos 9 e 11 da Lei 8429, deve ser dado ao STJ, porque o STJ não pode verificar se, olha, essa conduta teve um elemento subjetivo, essa conduta foi dolosa ou não foi dolosa. Súmula 7, o STJ não tem como analisar isso. Por quê? Porque não é matéria de direito, é matéria de fato. É isso que ele traz também no item 4. É firme a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório, por isso também súmula 7. Salvo se da leitura do acórdão recorrido é que surge a desproporcionalidade da aplicação, que não é a hipótese dos autos. Então, em regra, para verificar se a dosimetria das sanções de improbidade está adequada ou não, é súmula 7, a não ser que tenha uma coisa muito flagrante, muito delineada no acórdão recorrido. Vamos entender uma questão específica, e por isso eu trago trechos de um recurso especial e de um julgado para ficar bem claro. Diz então o trecho do recurso: ora, claramente inexigível o débito a que se referem os presentes autos, tendo em vista o fato de já ter havido dada sua rasa e plena quitação, conforme o recibo de folha 19, sendo que qualquer decisão em sentido contrário se mostra violadora dos preceitos
pelo artigo 320, parágrafo único do Código Civil. Então ele está dizendo que o artigo 320, parágrafo único do Código Civil, em outras palavras, foi violado, porque pelo recibo de folhas 19 dos autos já houve a plena quitação. Mas isso está no recurso. Olha o que ficou decidido. E aí eu trouxe o trecho inteiro. Lá do início, é de se ver que o recibo de folha 19 de lavra do Dr. Mário de Tal, médico que atuou na cirurgia, atestou em seu depoimento o seguinte. E aí até trouxe a reprodução do depoimento do médico. E aí a parte que está grifada. Logo, o próprio signatário do recibo aponta que não deu quitação pelo material em questão. Olha, verificar se a testemunha, porque ele não estava aqui como parte nesse caso, a testemunha deu ou não deu quitação. Puxa, isso não é matéria de direito, isso é matéria de fato. Verificar os termos, os termos do depoimento da testemunha, verificar os termos do recibo, inteiro teor do recibo e a intenção de quem o exarou. Isso é matéria de fato, portanto, súmula 7 não cabe ao STJ. Percebe a diferença? É diferente no caso de matéria de direito, em que eu, STJ, posso analisar qual é o efeito jurídico de uma situação de fato. Eu trago também alguns julgados para o nosso estudo. O primeiro, relatado pelo titio Paulo de Tarso Sanseverino, onde ele diz: possibilidade de revaloração jurídica de fatos incontroversos. Aqui nós temos uma questão muito interessante. Mas nós vamos antes fazer o seguinte parênteses. A súmula 5, ela nos traz a referência ao contrato. Então, tudo que falamos até aqui com a presença da súmula 7 também se aplica à súmula 5. Só que a diferença é que ela fala de análise contratual. Somente essa diferença. Então, o que falarmos aqui para frente também se aplica, fazendo essa distinção da 5 e da 7. O resto não tem diferenciação alguma. Esse julgado que nós trouxemos aqui traz um ponto interessantíssimo, porque ele fala em revaloração jurídica. E aí nós temos que diferenciar reexame de provas ou de fatos de revaloração da prova ou revaloração dos fatos. O STJ aceita a revaloração, mas não aceita o reexame. No caso do reexame, incide a súmula 7. No caso da revaloração, não incide a súmula 7. Opa! Isso já é ótimo, porque você pode mostrar que não é reexame, é revaloração. E se você consegue mostrar na sua petição que se trata de revaloração, o seu recurso tem chance de admissibilidade. Se você não conseguir mostrar isso e ficar no reexame, já era, ele não vai ser conhecido. Então, vamos entender, vou até me arrumar, para você entender bem o que é o reexame e a revaloração. O reexame é, em essência, aquilo que já abordamos. Houve ou não houve tal fato? Tal fato foi dessa ou daquela forma? O carro que atropelou a vítima era rosa ou era amarelo? A testemunha falou ou não falou isso? Isso é reexame. A revaloração é diferente. A testemunha falou. Ponto. É incontroverso. Qual o efeito jurídico dessa afirmativa? Olha a diferença. Então vamos pegar o mesmo exemplo, dado em duas situações, para entendermos o reexame e a revaloração. Vamos supor que a discussão seja quanto à presença de um psicólogo na audiência em que ouviu como informante uma criança de 6 ou 7 anos. A idade não importa, uma criança. E a discussão é: havia um psicólogo ou não havia um psicólogo na sala de audiência? Havia, não havia, havia, não havia. Não cabe ao STJ olhar os autos e dizer havia ou não havia. Vai chegar no STJ, o STJ vai dizer: não posso dizer se tinha ou se não tinha, porque isso é reexame de fatos, de provas. Eu não posso olhar lá no termo da audiência se houve ou não houve a presença de um profissional da psicologia. Isso é súmula 7. Por outro lado, vamos supor que a discussão não seja essa. A discussão seja: não houve, as partes estão de acordo e isso é incontroverso. Não havia um profissional da psicologia durante a oitiva da criança.
na sala de audiência. Não havia, incontroverso. E uma parte diz, isso não tem problema, não gera qualquer nulidade. Ponto. A outra diz, isso gera nulidade absoluta. Ponto. Gera nulidade, não gera. Gera, não gera, gera, não gera. Essa discussão significa qual o efeito jurídico pela ausência de um psicólogo na sala de audiência durante a oitiva de uma criança como informante. O efeito jurídico não é reexame de prova, é revaloração. Daí você consegue ver a diferença entre as duas situações. Então, no caso da revaloração, é factível perceber, primeiro, que é necessário ser incontroverso o fato. Porque o STJ não pode apurar se o fato aconteceu, como aconteceu, em que circunstâncias aconteceu. Ele tem que ser incontroverso. Segundo, é o efeito jurídico daquele fato que vai ser analisado pela Corte Superior. Somente o efeito. E aí nós temos uma questão de direito. O efeito jurídico a partir de um fato. É igual se pegarmos a emissão de um cheque, por exemplo, pós-datado. Qual o efeito jurídico de um cheque pós-datado? É um efeito jurídico. Não é se o cheque foi ou não foi pós-datado. Aí sim é reexame. Só o efeito jurídico é revaloração. Então essa diferença, no caso do psicólogo, deixa bastante enfático como se portar em um caso ou em outro. Vamos analisar um outro acórdão para deixar mais esclarecida ainda a questão. Nos diz aqui o titio Rogério Schietti, matéria então de penal. A controvérsia atinente à inadequada desclassificação penal para contravenção penal, prevista no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688, prescinde do reexame de provas. Então a discussão é crime ou contravenção penal? E ele diz, não precisa reexame de provas. É revaloração de fatos incontroversos. Nega-se vigência ao artigo 217-A. Então a discussão é artigo 65 do Decreto-Lei 3.688 de 41 ou artigo 217-A do Código Penal. E eles concluíram, a sexta turma, nega-se vigência ao artigo 217-A do Código Penal quando, diante de atos lascivos diversos da conjunção canal mais atentatórios à liberdade sexual da vítima, e aí ele vai explicando melhor o tipo penal e diz que esse fato configura crime e não a contravenção penal, ou seja, qual é a qualificação jurídica desse fato. Não é se o fato aconteceu ou não, aí seria reexame. É a revaloração, o efeito jurídico. E aí fica mais fácil de entender. Ficou mais fácil? Qualquer dúvida, manda um comentário pra gente que eu vou responder, eu ou a minha equipe. Tá certo? Vamos seguindo? Vamos entendendo melhor como é que funciona isso? Um outro exemplo sobre revaloração. Este caso aqui é relatado pelo ministro Napoleão, que ficou vencido, então o titio Sérgio Cuquina assumiu a relatoria. Diz o seguinte, hipótese em que o reconhecimento do elemento anímico na conduta dos demandados não reclama o reexame de fatos ou provas, mas sua tão só revaloração jurídica. Então aqui tem aquela questão, o dolo precisa do reexame dos fatos ou não? Nesse caso ficou entendido que não basta a revaloração jurídica. E ele segue. Do arcabouço fático delineado no acórdão, e aqui eu chamo a atenção para o segundo elemento necessário para configurar a revaloração. O primeiro nós falamos é incontroverso. As partes são incontroversas quanto aos fatos. O segundo elemento é que tem que estar delineado no acórdão. Se o acórdão não tratou do assunto, não adianta só as partes serem incontroversas. O tribunal, o STJ, não tem como confirmar que aquilo ali aconteceu. É preciso que o tribunal de origem tenha tratado daquilo e delineado como é que aconteceu. E as partes não questionem aquilo que foi traçado pela corte de origem. Então, incontroverso e delineado pelo tribunal de origem são os dois requisitos para ser possível a revaloração. Vamos seguir? Do arcabouço fático delineado no acórdão estadual, emerge demonstrado o dolo, no mínimo genérico, na reiterada aquisição de materiais elétricos e serviços pela municipalidade, e aí vem a questão do fato concreto, do caso concreto, melhor dizendo, e a explicação, e por isso entendeu
a primeira turma do STJ, que não é a hipótese da súmula 7, e sim de revaloração. Ficou mais claro? Ficou mais simples? Espero que sim. Qualquer coisa, manda dúvida que a gente está por aqui. Enquanto isso, vamos seguindo para mais um item? Um item importante também. Você com certeza quer saber sobre pré-questionamento. 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 Pré-questão. Questão prévia. Questão decidida previamente ao momento em que o STJ vai analisar aquela causa. Ou seja, não pode o STJ apreciar, julgar, examinar uma matéria de direito que não tenha sido previamente debatida pelo tribunal de origem, seja o TJ, seja o TRF. E isso não é uma invencionice brasileira, é muito antiga, inclusive com bases no direito norte-americano. Na nossa Constituição, está no artigo 105, inciso 3, no que compete ao recurso especial, quando diz que compete ao STJ julgar em recurso especial, e eu grifei no que você está vendo aí, as causas decididas. Se as causas não forem decididas, elas estão pendentes ainda de julgamento final, portanto elas não estão completamente pré-questionadas, questionadas previamente, decididas completamente, por isso não cabe o pré-questionamento. O primeiro ponto vem com a edição da súmula 282 do Supremo, simples e objetiva, quando diz ser inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada lá na decisão recorrida a questão federal suscitada. E essa súmula ela é direta e fala de maneira simples, traduzindo em miúdos a ideia do pré-questionamento. Mas nós temos 3 espécies de pré-questionamento. E sim, eles causam confusões. E por isso nós precisamos entender. A primeira espécie é o pré-questionamento explícito ou expresso. É quando o tribunal de origem fala expressamente sobre o dispositivo de lei. Não há dúvida que ele falou sobre aquele dispositivo de lei. Ele fala o artigo, fala o inciso, fala tudo. Eu trouxe um exemplo. Nesse caso aqui, o tribunal comentou assim, destarte, o apelante não logrou êxito em provar os fatos constitutivos de seus direitos quanto ao evento denominado Carnaval 2000, o que lhe competia, por força do inciso 1 do artigo 333 do CPC de 73, não havendo como acolher sua pretensão. Há dúvidas de que houve pré-questionamento do artigo 333, inciso 1 do CPC? Não há. Foi expressamente mencionado pelo acórdão recorrido. Pré-questionamento explícito ou expresso, realizado com sucesso. O tribunal falou de maneira explícita, inquestionável. Então, esse é o mais simples. Esse é o sonho de todo advogado, eu sei. Mas não é sempre. A segunda hipótese é o pré-questionamento implícito. E aqui eu começo a chamar a atenção. Há uma confusão grande entre pré-questionamento implícito e o ficto. O pré-questionamento implícito sempre, vou gritar, sempre foi aceito pelo STJ. Ao contrário do que alguns manuais, estudiosos e professores dizem, sempre foi aceito pelo STJ. O que não havia aceitação era o pré-questionamento ficto. Eles são bem diferentes. O pré-questionamento implícito, ele ocorre quando o tribunal de origem analisa a questão, mas não fala expressamente do dispositivo de lei vinculado àquela questão. Mas, por exemplo, se o tribunal fala sobre ilegitimidade passiva, não há necessidade obrigatória de falar sobre o artigo 3º do CPC de 73, por exemplo, ou do artigo correspondente do CPC atual, porque eu sei que tem o dispositivo tal. Se ele fala em ilegitimidade, está vinculado ali. O pré-questionamento implícito foi atendido e o STJ sempre aceitou. Aí fica mais claro de entendermos casos como esse que eu quero trazer para você. O tribunal de origem não fala expressamente da lei, mas aborda o conteúdo. Olha o que está falado neste caso aqui. Assim, constatando-se que a requerida não participou do contrato de compra e venda de folhas tais, pois, embora seu nome conste do documento e ainda que tenha acompanhado o marido nas tratativas do negócio,
não assinou o contrato exarando sua concordância com os termos que o integram. E aí, chamo mais atenção ainda para o segundo parágrafo. Não demonstrada inequivocamente a participação da recorrida no negócio jurídico realizado, inclusive não assinando o contrato de compra e venda a prazo de trator usado entre pessoas físicas, que dá base à presente ação de cobrança, portanto, não compradora, impõe-se o acolhimento da prefacial de ilegitimidade de parte passiva. Há dúvidas que ela está falando sobre ilegitimidade passiva? Não. Se ela quiser vir um recurso especial alegando afronta ao respectivo artigo de lei sobre a capacidade de estar em juízo, legitimidade, não há problema nenhum. Houve pré-questionamento? Houve pré-questionamento, sim. Então não há problema algum, pré-questionamento implícito sempre foi aceito pelo STJ. A diferença existe no pré-questionamento ficto. O pré-questionamento ficto, ele não era aceito pelo STJ, era aceito pelo Supremo. E isso é expresso na diferença de duas súmulas. A súmula 211 do STJ e a súmula 356 do Supremo. Elas dizem o seguinte: a do Supremo primeiro. O ponto omisso da decisão, então omisso, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar ao requisito do pré-questionamento. Em outras palavras, se o ponto omisso da decisão, mas sobre o qual foram opostos os embargos declaratórios, houve pré-questionamento. É isso que diz a súmula 356, em outras palavras, é o pré-questionamento ficto, que é o oposto da súmula 211 do STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, independente ou a despeito da oposição de embargos, não foi apreciada pelo tribunal, ou seja, independente de terem sido opostos ou não os embargos. Se o tribunal não falou, eu não considero pré-questionado. O Supremo diz o seguinte: se não foi interposto e não falou, não houve pré-questionamento. Simples dessa forma. Essa diferença existia e você pode conferir isso em alguns julgados muito elucidativos do STJ. O primeiro é do titio Luiz Felipe Salomão, quando ele diz, e está em negrito: acrescente-se ademais que esta corte não admite o pré-questionamento ficto, ou seja, aquele segundo o qual a oposição de embargo de declaração é suficiente ao suprimento do requisito do pré-questionamento. Então ele está deixando claro, esta corte não admite o pré-questionamento ficto. Estamos falando isso com base no CPC de 73, é preciso esclarecer sim. Outro ainda do titio Marco Butzi. A jurisprudência desta corte admite amplamente o chamado pré-questionamento implícito. E ele vem no item seguinte dizendo: coisa diversa é o chamado pré-questionamento ficto, não admitido por esse STJ. Então, tem doutrinador, tem professor dizendo que é a mesma coisa, que o STJ não admite o implícito e faz uma confusão porque, na verdade, ele não entende nada de pré-questionamento à luz da jurisprudência do STJ. Por isso que é necessário esclarecer esses dois pontos para entendermos o que é o ficto e o que é o implícito, para ficar mais claro para você. Agora, no CPC de 2015, a coisa mudou um pouquinho de figura por conta do artigo 1025, que trouxe a admissibilidade do pré-questionamento ficto para o STJ também, e por isso ele passa a ser admitido, mas ele passa a ser admitido com alguma interpretação, com um amadurecimento ainda que vai ser feito. Por isso você passa a ler esse dispositivo legal que diz: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda trouxe uma grafia errada do termo, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, vírgula, chama atenção, porque ainda está sendo falado como se terminasse aí o artigo, e essa parte final é importantíssima. Caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade, ou seja, caso o Tribunal Superior considere existente algum dos vícios que dão ensejo aos embargos de declaração. Olha esse julgado que eu trouxe aí do titio Raul Araújo. Essa corte, ao interpretar o artigo 1025, concluiu que a caracterização do pré-questionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada a violação ao 1022.
tem que trazer o 1022 apontado sim junto com o 1025. Então eu preciso ter a caracterização do 1022 e do 1025 como violados para fins de aceitação do pré-questionamento ficto. E aí nós temos essas três espécies diferenciadas, também com a mudança legislativa, mas agora também o pré-questionamento ficto está sendo aceito, mas ainda com uma diferença quanto à súmula 356 do Supremo. A súmula 211 do STJ, ao contrário do que ainda está sendo falado pela doutrina, e eu não sou doutrinador, estou passando a jurisprudência do STJ na prática, ela não caiu, ela não foi revogada, ela não deixou de existir, ela continua aplicável, embora uma das suas hipóteses de aplicação não tenha mais força de existir, mas ela continua aplicável em várias outras hipóteses. Pré-questionamento é importante, pré-questionamento precisa ser atentado, pré-questionamento não é uma preliminar que você alega no início da petição. Pré-questionamento é um direcionamento do julgamento que você faz lá no tribunal de origem, antes de julgar a apelação, o agravo de instrumento, o competente recurso ou ação. Por isso que você vai orientar o tribunal de origem no sentido do que você quer que julgue, já pensando estrategicamente, igual essa peça de xadrez que eu tenho aqui atrás de mim, para lá na frente você dar um eventual checkmate. Ficou mais claro sobre pré-questionamento? Qualquer dúvida, hashtag #perfeito, manda pra gente, que eu e minha equipe vamos responder. E vamos entrar no nosso último item? Nosso último ponto de análise hoje é sobre a alínea C do artigo 105, inciso 3. A alínea C, ou seja, o dissídio pretoriano, também chamado de divergência jurisprudencial. Esse nome pomposo significa o seguinte: olha, o tribunal de um estado está decidindo de um jeito e o tribunal de outro está decidindo de outro. Afinal de contas, como é que vai ser essa história aí? Porque o dissídio tem como objetivo o seguinte: o que adianta a Constituição falar que compete exclusivamente à Constituição, ou melhor, exclusivamente à União, legislar sobre algumas matérias como direito ambiental, direito civil, penal, processual, eleitoral, trânsito? Se cada tribunal decidir de um jeito, nós na prática teríamos um federalismo fake. Então, por isso é que o STJ tem a missão de manter a ideia do federalismo por meio da unidade legislativa. E o RESP, por dissídio, traz essa ideia. Mas o dissídio, eu tenho que dizer, é complexo. Não vou mentir. Não ia dizer, é simplesinho, não sendo. Ele é complexo. Já disse aqui algumas coisas que são simples e você viu. Então, o que importa no dissídio? O dissídio, você tem que atentar para tudo que já falei. Tem que ter pré-questionamento, tem que ter 284, tem que tomar cuidado para não incidir na 284, tem que ter o súmula 280 também, 281, tudo aquilo. Mas ele tem ainda uma característica própria. Você tem que mostrar que efetivamente houve o dissídio. Como que você mostra isso? Por meio de um cotejo analítico. Esse cotejo analítico recebe esse nome porque ele é dividido em 3 fases. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso ou nunca tenha me dito isso de forma tão mastigada. E eu quero trazer isso da melhor maneira possível. Então, tendo 3 fases, significa que cada uma dessas fases tem uma etapa, um objetivo específicos. Então, o primeiro ponto é que sejam tribunais diferentes. Não adianta ser o mesmo tribunal. Porque se for o mesmo tribunal, por exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo, ora, vai um incidente de uniformização de jurisprudência interna ao próprio tribunal. Não vai caber ao STJ decidir sob divergência do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, é o primeiro ponto. Além disso, nós temos que comprovar, você na sua petição tem que comprovar o seguinte, que se trata da mesma questão de direito, com o mesmo enfoque, com divergências de entendimento. E aí, eu fiz um quadro para facilitar a sua compreensão, você pode acompanhar. Nós temos tribunais diferentes, Tribunal 1 e Tribunal 2, com o mesmo enfoque, na mesma questão, com conclusões diversas. Vamos trazer para uma análise mais específica. O Tribunal 1 analisa os juros de mora em ação indenizatória por responsabilidade civil extracontratual. Igual questão de fato ou semelhante questão de fato
Também o Tribunal 2, que no nosso exemplo ficou igual. Juros de mora em ação indenizatória por responsabilidade civil extracontratual. Igual questão de direito, ou seja, foi solucionada a controvérsia à luz do artigo 406 do Código Civil. Também o Tribunal 2 à luz do artigo 406 do Código Civil. Então, refazendo, etapa 1, questão de fato, foi igual? Foi. Juros de mora em ação indenizatória, responsabilidade civil extracontratual. Questão de direito foi igual? Foi. Artigo 406 do Código Civil. E a conclusão obtida no Tribunal 1 foi que os juros de mora seriam de 1% ao mês. O Tribunal 2 é que os juros de mora seriam de 0,5% ao mês. Olha como a conclusão é diferente. Então, mesma questão de fato, diferentes questões de direito, mas com conclusões de direito diferentes. Aí sim, nós teríamos, nessa hipótese, um dissídio pretoriano. Em outras palavras, trazendo os termos mais utilizados pelo STJ, nós temos, no que chamamos de igual questão de fato, nós temos a similitude fática. No que se chama de igual questão de direito, nós temos a similitude jurídica. No que nós temos como conclusão de direito diferentes, nós temos o dissídio propriamente dito. Por isso, nós precisamos, e você precisa ficar atento, para demonstrar passo a passo cada uma dessas etapas. Nós precisamos entender esse aspecto. A questão é igual ou muito similar? É. Se ela não for, nós temos falta de correspondência fática. Se ela for, mas não tiver a mesma decisão jurídica, ou seja, se ele for um acórdão baseado no artigo 406 do Código Civil e o outro baseado no artigo X de uma lei Y, nós não temos a mesma congruência jurídica. E é claro que eu não posso exigir conclusões iguais se as bases jurídicas forem diferentes, porque é um sistema e tem a sua individualidade. Então, o cotejo é formado por esses três aspectos. Mesma ou similar base fática, similitude jurídica e então a divergência de entendimento. Temos aqui um caso em que eu trouxe e que é muito bom. Ele tem uma questão que não nos compete, mas aqui no que cabe ao dissídio, ele é muito bom. Vamos ver, tanto que eu trago o trecho da petição, quando ele diz assim: vejam que a similitude fática está em todas as decisões paradigmas expostas. E aí ele traz o seguinte, olha, todas as decisões versam sobre direito de marcas e patentes e o uso indevido de marca registrada. Todas versam pretensão da empresa titulada marca à abstenção de uso, indenização por danos materiais e morais. Então ele está trazendo uma espécie de confronto rápido, trazendo em resumo. Contudo, o dissídio jurisprudencial entre as decisões paradigmas e o caso dos autos reside nos seguintes pontos. Ele fez um resumo. Na demanda entre as partes, que é o caso recorrido, a segunda Câmara do TJ de São Paulo decidiu em não reconhecer a presunção dos danos materiais, exigindo a comprovação de comprometimento do nome e mácula da marca. Já nas decisões paradigmas, restou que o dano é in re ipsa. E aí ele traz mais além. Há necessidade de reparação dos danos morais quando é lesionado o direito de personalidade, feito através de propaganda enganosa. E segue. Ocorre que o Tribunal de Justiça de São Paulo não deu a continuidade ao raciocínio, enfim, ele vai seguindo. E aí você vai trazendo, e eu vou deixar isso aqui para você ler também, que há uma reflexão muito útil quanto a essa ideia do dissídio. É claro que tem outros elementos aqui, tá bom? Eu não estou dizendo que ele é absolutamente completo. Não. Ele traz uma ideia muito rica sobre como comprovar o dissídio de maneira bem enxuta. Por quê? É preciso também trazer os trechos da petição, ou melhor, os trechos do acórdão recorrido e do acórdão paradigma, ou dos acórdãos paradigmas, para que seja comprovado pelo STJ cada um dos elementos da similitude fática, da similitude jurídica e então da divergência. Tenha em mente que sem esses três elementos, sem essas três fases, não tem dissídio. Comprovou uma, comprovou duas, comprovou três, aí sim. Se uma delas não está comprovada, não tem dissídio. Isso é, em resumo, a falta de cotejo analítico. Alguns julgados até trazem falta de cotejo, falta de similitude fática ou falta de similitude jurídica. Ele especifica qual é a fase que está faltando. Outros julgados falam em falta de cotejo analítico, sendo um pouco mais amplo. Então,
tome cuidado, porque sem esses 3 pontos não há dissídio e o seu recurso não é conhecido. Finalidade do RESP, finalidade do STJ, súmula 280, 281, pré-questionamento, dissídio, súmula 57, erros da petição. Essa foi a ideia geral que trouxemos aí, eu acho que um pouco mais de 1 hora sobre recurso especial. Eu espero que tenha sido útil para você. Eu tenho certeza que se você prestou atenção, você tirou muita coisa que não é falado nos manuais, porque eu nunca vi questões faladas pontualmente sobre isso. Então, eu te desejo muito proveito e, claro, espera aí, fica aí, que eu tenho um recado ainda para te dar. Essa foi a primeira aula da nossa semana do RESP Perfeito. Na próxima aula, nós vamos desmistificar como fazer isso. Vamos elaborar na prática um recurso especial. Você vai junto comigo escrevendo e tirando as suas dúvidas sobre RESP. Vai ser ótimo, eu tenho certeza. Então, não se esqueça, agende aí a nossa próxima aula. Ah, e outra coisa, eu separei um PDF desta aula para acrescentar ainda mais nos seus estudos. Antes de fazer isso, lembre-se, tem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, algum elogio, um monte de elogio? Legal, manda pra gente no campo que está separado, que eu e minha equipe vamos responder 1 a 1. Tá certo? Última coisa, me siga nas redes sociais, Advogado Superior. Lá você vai receber notificações, informações, dicas valiosas e um bocado de conteúdo que vai acrescentar cada vez mais nos seus estudos de como fazer um RESP cada vez mais perfeito. Até a próxima aula.